A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores, a lição de jovem, que esse trimestre está muito abençoado. Estamos estudando porções do livro de Provérbios. Lição de número 7, proteção contra a insensatez. Texto principal em Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Resumo da lição: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. Muito bem, nós temos aqui objetivos de mostrar o significado das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. E reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez. Conscientizar das consequências da loucura. Muito bem, o texto principal, a temática vai se nortear por ser sensato ou insensato, E a palavra insensatez quer dizer falta de juízo, loucura ou falta de bom senso. Mediante a vários dicionários, mas são palavras similares que dá uma descrição, descreve bem a insensatez. Muito bem. Baseado no livro de Provérbios, capítulo 9, do verso 1 ao 6, 13 e 18. Nesse capítulo 9, nós vamos aprender que aí vai tratar sobre duas senhoras, A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura. E qual delas daremos ouvido, Qual delas vamos ser guiados? Primeiro ponto, duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Esse capítulo vai trazer uma conclusão da primeira sessão dos livros do capítulo 1 ao capítulo 9, que é característica pela apologia da sabedoria, Pela defesa da sabedoria. A sabedoria, quando ela é aplicada na vida do jovem, e dela se alimenta, Se alimenta. E o capítulo 9 está dividido em 3 sessões. Primeiro, o convite à sabedoria, o interlúdio entre os dois. Depois, o convite à senhora loucura. Nessa lição, vamos aí entender o que teremos nessas sessões, dos versículos 1 ao versículo 6, verso 3 ao verso de número 18. Muito bem. A senhora sabedoria, capítulo 9, como em primeiro lugar, ela edificou a sua casa sobre 7 colunas, ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada e confortável, para receber os que desejam acolhimento da sua dependência, em suas dependências. Além disso, ela preparou uma mesa, de comida, apetitosas, bebidas, aromas agradáveis. Dessa forma, ela deu ordem às criadas para convidar todos que são simples e faltos de entendimento, Faltos de entendimento, ou seja, não tem entendimento. É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como mestres, líderes espirituais, E os pais que constituem as relações do jovem, nesse contexto, a senhora sabedoria conclama a todos os jovens: vinde, comei e bebei da sabedoria. Quem aceita esse convite? Abandonar a insensatez e caminhar pelas trilhas retas do entendimento. Perceba que no primeiro ponto, e a gente já percebe aqui que a sabedoria, ela faz um convite, ela chama, E com base nisso, ela tem um público-alvo aqui, e vai tratar também direcionado para jovens, não é verdade? E aí tem a senhora loucura, que antagônica à sabedoria, diferente da sabedoria. Ela é alvoroçada, é barulhenta, é sedutora, é estratégia para enlaçar as suas vítimas, É muito diferente da sabedoria. Ela falta entendimento, não tem bom senso, nem respeito por coisas divinas, por coisas sagradas. Nós podemos perceber aqui que as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é suave. Provérbios 9 e 17. Veja
como é interessante, né? Som suave. Aí a gente vê esse convite, não lembra a falsa serpente, Gênesis 3:4, né? Ou seja, as coisas, ela é camuflada e traz uma amostragem de coisas boas, mas se você adentrar nela, você vai perceber a profundidade do abismo que é, né? Então, ela diz que as águas roubadas são doces, né? O pão comido às ocultas é suave. Então, se você perceber isso, sabe que ali, né, a profundidade, né, ali fala os mortos encontram mortos nas profundidades do inferno. Essa sessão mostra que é melhor escolher o caminho de vida do que o caminho da morte. Então perceba, nós temos aqui um convite da senhora sabedoria e o convite da dona loucura, né? Mostrando, fazendo uma maquiagem naquilo que é as águas roubadas, são doces, né? O pão, comidas escuras, as ocultas, né? Os escondidos, é suave. Ou seja, há uma distorção. Se nós pararmos para pensar, e lá para Gênesis capítulo 3, você perceba que quando a serpente foi falar com a mulher e ofereceu o fruto, a mulher disse, não, a gente não come, porque Deus disse que se comer, vamos morrer. Perceba como ele distorce a verdade de Deus, o diabo, a serpente, que enganou a Eva. Ele disse, é certo, se você observar o texto, Gênesis capítulo 3, vamos ler direitinho aqui, só para a gente entender como ele fala de uma forma, diz, é certo que não morrerás. É certo. Então, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Perceba que ela distorce. Ela vai fazer uma distorção daquilo que Deus falou. Que a mulher disse, Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. No verso 4, ele vai dizer assim, é certo que não morrerei. Então, há aqui um paralelo entre a sabedoria e a loucura. O que faltou aqui nessa mulher, Eva, foi a sabedoria para ter o discernimento, né, das coisas de Deus. E ele minimiza, né, a ética, a verdade de Deus. Na verdade, ele não minimiza, ele relativiza a verdade, né? Porque o relativismo moral que a sociedade tem hoje, a gente vive isso, é que, de fato, sempre encontra uma outra via. O errado não é tão errado assim. O certo pode ser camuflado. O conceito, né, que hoje se discute muito a questão dos conceitos de casamento e outros temas que são ditos pela sociedade no campo da ética, da moralidade, da família, são relativizados pelas pessoas, pela sua alta ignorância, a sua loucura, né, a sua insensatez, né, são ignorados, né? As águas roubadas, mas são doces, né? São doces. Então, há uma distorção do certo, há um relativismo daquilo que é errado. O que é errado para você, talvez não seja errado para mim. É esse relativismo moral, ético, ideológico. As pessoas estão trocando a verdade de Deus por mentira dos homens, né? E achando que cada um tem que fazer o seu dicionário de ética e seus conceitos são mudados, são relativizados por aquilo que ele entende dentro da sua mente, seu vocabulário. Então, existe hoje esse relativismo moral que tem destruído conceitos, famílias, conceitos que a Bíblia nos ensina. Há aí muitas pessoas que vêm atacar a Bíblia, falando de livros, que é um livro ultrapassado, que é um livro que os seus conceitos já não servem mais para os dias de hoje. Mas eu vos digo, a palavra de Deus é eterna, e ela é viva e eficaz, e ela é para sempre a palavra de Deus. Então,
Quando a gente trata lá do Gênesis capítulo 3, que a serpente, né, já tenta ali, já engana a Eva com sorrateiramente, com aquela palavra bonita, né, relativizando a palavra de Deus, dizendo que não é bem assim, né? As pessoas estão incomodadas pela palavra e vai se adequar a uma igreja que defenda aquilo, que permita isso. A gente precisa entender que a Bíblia Sagrada, ela não é direcionada para uma instituição, para uma denominação. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não é para um grupo de raça, de etnias, de pessoas. Não, a Bíblia Sagrada não é para ser aplicada simplesmente dentro de uma cultura. Não, ela é a palavra de Deus. Jesus diz em João 14, eu sou o caminho. Jesus não falou que tinha uma via, que tinha um atalho, que tinha outro caminho. Não, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, a palavra de Deus produz em nós sabedoria para que a gente possa entender isso e usar a sabedoria contra a insensatez, porque a sabedoria apela para a mente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama. Se há algum louvor nisso, pensai. Filipenses 4:8. Se atender, né, de maneira prática ao apelo da sabedoria, nós vamos entender aqui que as lições, que o guia, a orientação que a palavra de Deus nos dá, faculdade intelectual, de maneira que levamos cativos os pensamentos da obediência. Não é simplesmente ler por ler, ouvir, mas ser praticante da palavra, né? A sabedoria apela para fazer o bem, né? A sabedoria na vida do cristão é um caminho a ser trilhado, a ser guiado por ele. Assim sendo, o jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com seus sentimentos ou instintos. Não! O jovem cristão é convidado por meio de uma vida sob direção do Espírito Santo e poderá as suas escolhas à luz da palavra de Deus. Não, é porque eu sou jovem, eu tenho que viver a minha vida porque a vida é curta. Vivo a vida hoje como se não houvesse amanhã. É verdade, a vida é curta para quem vive numa loucura, insensatez. Para quem não tem uma vida com sabedoria diante de Deus. Porque para quem conhece a palavra de Deus e vive no caminho da sabedoria, sabe que a vida não é curta, a vida é eterna. A vida não se resume simplesmente a um ciclo humano. A vida não termina simplesmente em um sepultamento. Não, a vida é eterna. Paulo ensina sobre isso quando vai tratar sobre essa questão da morte, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo vai orientar os irmãos da igreja tessalônica a não ficar ignorante acerca dessas coisas, porque um dia Jesus vai voltar, né? E vai arrebatar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e junto com o Senhor nos ares vão se encontrar para sempre com o Senhor. Então, essa sabedoria, nesse caminho, orienta, norteia, direciona para fazer as coisas mediante a uma ética, a uma palavra que Deus nos dá, para que possamos ser guiados por ela, né? Há uma bússola, há um livro de ética, um mandamento divino, e fica condicionado ao homem a obedecer ou não. Você percebe quando Deus chama Moisés para escrever a lei e depois disso, lança lá as bênçãos de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 28, observe que inicia ali com a condicionante: se obedecer à voz do Senhor teu Deus, se deres ouvido, se guardar a sua palavra. Então, são bênçãos que condicionam a vida que está no caminho da sabedoria. Então a gente precisa entender isso. A loucura, terceiro ponto, como um comportamento desvairado, né?
apela pelo sentimento, apela pelo sentido, pelo instinto, né? Ele é insensato, né? Como diz Tiago 13,15, ele é insensato. O seu comportamento é pecaminoso, né? Ele é o comportamento pecaminoso versus a moderação cristã, né? Sabemos que a casa caiu, houve uma queda, como diz Mateus capítulo 7, porque não tinha base nenhuma, era sólido, o lugar não tinha solidez, era areiro, era uma casa firmada na areia. O que é isso? É loucura. O que é isso? É comportamento de pessoas insensatas, né? Que não fincou as suas estacas, não criou a sua base, não foi direcionada a fazer aquilo que a Bíblia orienta. Então a palavra de Cristo habita em vós ricamente, que possa ser plantado na palavra de Deus e ter sabedoria do céu para ser guiado, né? A sabedoria traz para a gente grande bênção, e a gente vê aqui que já no último ponto, a sabedoria prefere lugar, né? Enquanto um prefere o lugar da sujeira, a sabedoria prefere a pureza. Enquanto a loucura prefere o lugar da confusão, a sabedoria a paz. O outro é o lugar do desvario, mas a outra a moderação. O outro lugar da falta de trato com as pessoas. Já a sabedoria é ser bem tratável. Tratar bem as pessoas é ser sábio. Saber falar com as pessoas é ser sábio. Usar de misericórdia com as pessoas é ser sábio. Já o outro dá lugar à cólera, à ira, né? Então, esses frutos, bons frutos, que está inserido no comportamento, muito melhor do que a hipocrisia que os insensatos colocam, né? Então, a gente percebe que uma das consequências de uma vida moderada cristã é a verdadeira felicidade. E aí a gente faz esses dois painel aqui, o comportamento de uma pessoa sábia e o comportamento de uma pessoa que é insensata. A gente vê as pessoas tratando o outro bem, com respeito, com dignidade, com amor. E quando você vê a pessoa na sua explosão da sua ira, da sua cólera, não trata as pessoas bem, vive de forma como no linguajar nosso, né? Com um pavio curto. Eu sou dessa forma, eu nasci assim, o meu temperamento é assim. Permita que o Espírito Santo haja na sua vida, meu caro jovem. Permita que os frutos do Espírito possam fruir, possam florescer dentro de vós. Porque o homem sensato, ele é sábio no falar, no tratar, no andar. As coisas, no seu comportamento, vai denunciar se ele é sensato ou se ele é insensato. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando. Não esqueça, inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Seja canal de bênção para outras pessoas, no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.